Como esse mês é o mês da igreja, mês de maio é o mês não só das mães, mas da família, né? A gente também trabalha sempre esse tema, né? O mês de maio, o mês da família. Então, é um mês que a gente tem muitas coisas para comemorar, muitas coisas para agradecer ao Senhor. Mas eu não vou falar de família hoje, não, porque hoje eu não vim aqui para falar disso. Hoje eu vim aqui para trazer um recado do Senhor para nós. Embora a família também é coisa boa, né? Coisa de Deus, mas não foi o específico desse mês. Eu queria começar contando uma história. O pastor Sávio antes estava dizendo que eu já tenho uma bagagem, né? Talvez não seja uma bagagem, mas uma experiência de trabalho, né? A gente acaba adquirindo. Eu estou já no meu 32º ano de ministério pastoral, né? Então, são 32 anos de ministério pastoral. A gente vai, na caminhada, a gente vai pegando várias coisas boas que as pessoas nos ensinam. Quem se deixa aprender, vai aprender, né? Tem gente que não aprende nunca, né? Passa por todas as escolas, por todos os caminhos, mas não aprende. Mas, graças a Deus, a gente tem se deixado aprender e tem realmente recebido muitas coisas boas do Senhor. Hoje eu não pude trazer ninguém, nem meu marido, nem minhas filhas, porque está todo mundo trabalhando, todo mundo no agito do trabalho mesmo. Mas meu esposo trabalha em Queimados, então ele só chega aqui 9h30, 10 horas, porque ele sai de lá tarde. Queimados é bem ali, né? Longe, então não tem, é bem longe, entendeu? Então não tem como mesmo, quase no meio da semana, só no final de semana que ele está comigo. E as minhas 2 filhas estão estudando, trabalhando, e não têm condições de estar aqui. Mas trazemos o abraço da igreja, trazemos o abraço delas para vocês também. E numa outra oportunidade nós viremos todos, se Deus quiser. Mas a história é a seguinte, diz que Deus estava muito assim, chateado com a terra. Falou, mas esse povo lá na terra trabalha muito, agita muito, não tem tempo para ir na igreja, né? Então, a irmã estava fazendo a introdução, estava lembrando da história. Não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para mais nada. Às vezes não tem tempo nem para a família, não tem tempo nem para as coisas que são essenciais na nossa vida. Porque a gente fica tão envolvido com tanto trabalho que a gente não se dá conta de que o tempo está passando. Parece que a gente iniciou o ano agorinha, né? Nós já estamos no mês de maio. Parece que os tempos já não são mais como antigamente, que levavam muito tempo para terminar o ano. Agora é rápido, né? E Deus falou assim, vou ter que dar um jeito nisso, vou ver se eu encontro algum amigo meu lá na terra. Então, ele pediu um dos seus ajudadores lá, né, um anjo daquele, que viesse à terra e encontrasse 2 amigos. Ele queria dar uma atividade para esses amigos. E o anjo veio e procurou tudo quanto é lugar. Veio na cidade, rodou, olhou, falou, não tem como. Voltou e falou para Deus assim, Deus, não tem jeito. Eles não param, eles não me dão atenção. Eu coloco a mão no ombro deles, mas eles não me veem, eles não me percebem, não sabem que eu estou ali. Porque eles estão correndo demais. Não consigo ver ninguém que seja seu amigo de verdade. Deus falou, não, você vai ter que achar. Volta e continua procurando. Você vai ter que encontrar. Ele falou, então eu vou para a roça, porque talvez na roça o povo seja mais calmo, mais quieto, assim, mais tranquilo, eu vou tentar. Também ele procurou, o pessoal estava vendo televisão, o pessoal estava envolvido com muitas coisas, mas num caminho, uma estrada bem longa, ele encontrou 2 homens que iam de bicicleta, conversando, bem devagar, bem tranquilo, já assim, no final da tarde. E eles tinham amarrado na sua garupa ferramentas, foice, enxadas, machado, certamente estavam vindo da lida, né, do trabalho. E ele, então, começou a conversar com eles. E, nesse meio tempo, deu a tarefa que Deus havia dado para aqueles 2 homens. Colocou a mão sobre eles e deu alguma atividade para eles que a gente não sabia. Só Deus sabia e ele, o anjo. E eles, então, continuaram essa caminhada. E quando chegou mais próximo das suas casas, um morava de um lado da estrada e o outro do outro lado. E os 2, então, se distanciaram e foram para suas casas. E o primeiro que chegou em casa, que era mais próximo, ele viu a esposa na porta da casa e ele disse, já vem aquela mulher chata, insuportável, reclamando de tudo que eu faço. Se aquela mulher morresse, era a melhor coisa que Deus fazia, porque não aguenta aquela mulher, ela reclama de tudo quando chega em casa, ela reclama que o sofá está furado, que a geladeira está ruim, que o fogão está caindo aos pedaços, que a casa está todo telhado está ruim, e começou a dizer tudo que a mulher fazia, pensando, né? E imediatamente quando ele olha, a mulher morre. E aí os filhos vêm correndo e ele diz, não é possível, os meus filhos também vão reclamar, mas os filhos vieram correndo para socorrer a mãe. Mas ele não percebeu nada disso. Ele começou a amaldiçoar os filhos e amaldiçoava os animais. E eles haviam plantado milho. E ele olhou e disse assim, que isso? Os
Pássaros comeram todas as sementes. Está tudo rastreado. E começou a amaldiçoar os animais e tudo que ele amaldiçoava ia caindo. Caindo, caindo, caindo. E até a casa se destruiu. Tudo se destruiu. Cada coisa que ele pensava de ruim, de mal, se destruiu. E do outro lado, que o homem não sabia de nada, eram amigos, mas eles tinham se separado. Ele viu a esposa e ele pensou, como eu amo a minha esposa. Eu gostaria de dar para minha esposa tudo o que ela precisa. Uma casa linda, quartos arrumados, né, uma nova televisão, uma nova geladeira. E tudo quanto ele pensava estava sendo transformado dentro da casa. Só que ele não sabia. E ele viu que os porquinhos tinham sido soltados do chiqueiro. E ele disse, os porquinhos agora devem ter comido as sementes. Não tem problema. Amanhã eu levanto bem cedo e planto-as de novo. Vou convidar os meus filhos para prender os porcos e reforçar a cerca onde os porcos estavam. E cada coisa que ele ia falando ia se transformando. Até o milho que eles haviam plantado, quando ele olhou, estava imenso, já todo pendoado. E ele não entendeu nada, porque tinha acabado de plantar aquilo de manhã, estava voltando para casa aquela hora. E, de repente, vem um amigo gritando, pedindo socorro. Pelo amor de Deus, vai na minha casa. O que aconteceu na tua casa? Ele não achava a casa do homem. É essa casa mesmo? Procurando, gritando o homem, o amigo, porque ele não encontrava a casa. Porque estava tudo transformado, tudo modificado. E aí ele volta, gritando, aí ele vem e chega na porta. Não, é aqui mesmo, é a minha casa mesmo. Você não se enganou, porque ele achou que estava enganado. E então ele diz assim, vamos na minha casa, porque aconteceu uma grande desgraça. E ele vai até a casa do amigo e todos estavam mortos, tudo estava morto, tudo estava arrasado naquela casa. E ele diz, o que aconteceu com você, meu amigo? Ele disse, eu não sei, só sei que cada coisa que eu pensava de ruim, tudo que eu pensava acontecia. E aí o anjo aparece e diz para eles, Deus pediu que eu escolhesse 2 amigos dele, porque ele queria dar a esses 2 amigos 10 minutos de poder. Apenas 10 minutos de poder. Então, o pensamento de vocês, a vontade de vocês, o desejo de vocês, em 10 minutos, todos eles foram aceitos por Deus. Então, aquele que desejou o mal, ou que desejava porque estava com raiva, chateado da vida, teve tudo o que ele desejou. E o outro que desejou o bem também teve tudo o que desejou. Então, eu queria falar hoje sobre ser amigo de Deus. O que é ser amigo de Deus? Quando é que nós conseguimos ser amigos de Deus? E queria perguntar para vocês têm um amigo? Alguém, sem ser Jesus, né? Claro que Jesus é nosso amigo. Mas assim, vocês têm alguém que é um amigo de vocês, ou uma amiga de vocês de verdade? Sim. Às vezes a gente tem uma irmã que é mais que a outra, ou um irmão que é mais que o outro, né? Mas amigo mesmo, aquele que liga de vez em quando, que se preocupa. Tem. Várias pessoas aqui têm, que bom. Né? Porque hoje nós temos poucos amigos, não é assim? Porque nós só vemos ou estamos com os nossos amigos quando alguém está doente, quando alguém está necessitado, quando alguém está precisando. Então, somos poucas pessoas que consideram, que respeitam, que vão à casa, que marcam um encontro, que reservam uma vez no mês para se encontrar, para estar junto. E a gente precisa fazer isso. Com Deus a mesma coisa. Então, eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Lucas, o capítulo... Espera aí que eu marquei aqui. É o capítulo 1, logo no início, mas são 1 ou 2 versículos só. Lucas, capítulo 1, o versículo 3. Versículo 3. Lucas 1, 3. Se quiserem, podem ficar sentados, porque são 2 textos que eu vou ler. Lucas 1, 3 e Atos também 1. Os 2 textos são bem parecidos. Estou fazendo assim, gente, porque o meu outro óculos quebrou. Então, esse aqui só dá para perto. Então, eu tenho que ficar vendo vocês por cima. Senão, eu vejo vocês tudo atrapalhado, entendeu? Então, eu estou fazendo isso. Lucas 1, 3 diz assim, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Vamos lá. E Atos, também 1. Isso. Vou ler igual porque aí fica mais fácil. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Queria pensar sobre essa palavra, Teófilo.
porque é mais que um nome. É muito mais que um nome. Daqui a pouco vocês vão entender. Nessa época de Jesus, especialmente quando Lucas estava já produzindo esse material, os seguidores de Jesus naquela época eram tão diversificados. Tinha gente de tudo quanto é jeito. Tinha gente que tinha vindo de todas as culturas, de todos os povos. Então era muito difícil acontecer aquilo que você leu no início do texto. Uma uniformidade de pensamento. E era esse o projeto de Deus. Não que a gente fosse iguais, mas que nós pudéssemos pensar, raciocinar e, ao tirarmos a conclusão, que todos ficassem satisfeitos. Para que houvesse o quê? Paz entre nós. Esse é o objetivo do Evangelho. Que haja paz, que não haja dissidência, que não haja dúvidas, que a gente não julgue os nossos irmãos, as nossas irmãs. Não é esse o projeto de Deus? Então ele diz isso, que a gente possa tirar uniformemente, ou pelo menos parecido, o mesmo sentimento. Então esse é o desejo de Deus para nós. Naquele tempo era difícil. Não havia forma de ser uniforme, porque era uma confusão tão grande, cada um queria pensar a fé, cada um queria pensar o culto, cada um queria fazer uma coisa diferente, parecia que queria mostrar uma doutrina, algo novo. E eles, os apóstolos, os discípulos, precisavam então endereçar, orientar, ensinar, criar uma listagem, uma lista de coisas que pudessem caracterizar o verdadeiro culto. Porque senão ficava embolado. Paulo mesmo não tinha dificuldade quando foi pregar. Era tantos deuses que ele teve que falar de um Deus desconhecido para falar de Jesus e falar de Deus, não foi? Ele teve que citar a forma como eles entendiam para que eles pudessem compreender o Evangelho. Então, porque era difícil, porque era muita novidade. Cada dia acontecia uma coisa diferente. Eles não tinham as escrituras que nós temos. Hoje está mole para a gente, porque a gente pega a Bíblia do início ao fim, vai lendo e vai entendendo. Mas eles não tinham isso. Eles tinham pedaços. Então era complicado. E nem todo mundo sabia ler e escrever, que nem nós temos acesso hoje. Hoje a gente entra na internet e pesquisa o texto bíblico. Acha um monte de bobagem, mas acha muita coisa boa. Né? Tem muita gente escrevendo muita bobagem por aí. Mas tem muita coisa boa. Hoje a mídia, né, nos dá uma certa tranquilidade. E a gente pode ver da onde vem o texto, a fonte do texto, quem escreveu, quem produziu. Tudo isso a gente pode conseguir. Naquele tempo, nada disso era possível. Só alguns, pouquíssimos, tinham um mínimo de informação. Então, a obra é endereçada a um certo Teófilo. E a gente pensa que é endereçada a um homem chamado Teófilo. Até hoje, eles não acharam quem é esse Teófilo. Tem várias especulações. Mas a palavra Teófilo tem um significado muito especial. Quem é essa pessoa? Talvez seja um financiador da obra? Talvez seja quem escreveu e ajudou, apoiou o livro? Exatamente. A palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus. Quem é amigo de Deus? Todos nós. Então, essa palavra é endereçada a todos os homens e as mulheres que são amigos de Deus. Bonito isso, né? Muito bonito isso. Mas quem é amigo de alguém faz muitas coisas que o amigo gosta, não faz? Tem hora que a gente tem que falar alguma verdade para o amigo da gente, porque a gente ama o amigo da gente, né? Mas, de um modo geral, a gente tenta agradar o amigo da gente. Quando os nossos amigos vão na nossa casa, a gente faz o máximo de esforço para tornar agradável aquele momento. Para que eles se sintam bem, para que eles se sintam em casa. Se a gente souber o que eles gostam de comer, a gente faz, não é assim? Não é normalmente assim? Ou então compra pronto mesmo, mas dá um jeito, né? Porque a gente quer agradar esse nosso amigo. E a gente, para agradar a Deus, o que a gente precisa fazer para agradar a Deus? Qual é o tipo de compromisso, qual é o tipo de envolvimento que a igreja aqui da usina, você chama usina aqui, né? Que a igreja aqui da usina precisa para mostrar que é amiga de Deus? Estar presente, participar de tudo, congregar, compartilhar, dividir, amar.
meus irmãos, minhas irmãs, como está difícil amar. Né? Como é difícil amar. Como é difícil vivermos em união. Às vezes não é fácil nem nas nossas casas. Até porque a própria televisão indica e incita as nossas famílias a viverem divididas. Os conceitos hoje são totalmente diferentes. Nosso pai, né, pelo menos na nossa época, assim, de alguns aqui, que já estão nos entas, né? Quem está nos entas já sabe disso. O pai olhava assim, não precisava falar. Hoje o pai enjoa de berrar, né? E o filho não obedece. Não é verdade? Pai e mãe, né? Poucos são os que têm autoridade. Porque se perdeu. Se perdeu isso na caminhada. Mas se perdeu isso também no relacionamento com Deus. Antigamente, quem falava, eu conheço a Jesus, eu sou convertida, tinha um comprometimento com Jesus. Tinha uma forma de vida, tinha um formato, tinha um estilo de vida. Hoje não. As pessoas dizem que são de Jesus e fazem tudo que o mundo faz. Elas acham que elas podem todas as coisas. Elas não fazem diferença no projeto que elas têm de vida. Mas não é isso que Atos e Lucas estão, ou que Lucas está falando em Atos e no texto de Lucas próprio. Todos os dois textos parecem ser escritos por eles. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que essa pessoa, Teófilo, que a quem ele endereça a caminhada da fé, a quem ele endereça os atos de Jesus, o que Jesus fez na sua caminhada, ele diz que essa pessoa tem que ser uma pessoa diferente. Essa pessoa tem que redescobrir o compromisso do reino. Essa pessoa tem que ser uma pessoa que está envolvida com a comunidade da fé. Ela não pode ser como essas pessoas que hoje estão vindo para a igreja e que são tão, parecem, vamos pegar a flor que murcha mais rápido, qual é? Qual é a flor que murcha mais rápido? Acho que é a rosa, Rosa branca, então, é quase imediata. Tem crente que parece rosa branca. Jesus amado, só fogo de palha. Começa, né, com aquela empolgação, com aquela paixão, e no segundo já está morto. Aí o irmão, o pastor, coitado do pastor Pena, tem que ir lá 2, 3, 4, 10, 20 vezes visitar para conseguir trazer o irmão de volta. Aí traz. Primeiro olhar que nós damos para aquele irmão, assim, que o irmão não entende, ou a irmã não entende, já vai embora de novo, virou rosa branca de novo, já murchou de novo. Então, a gente precisa parar e pensar aqui. Ser amigo de Deus é enfrentar as lutas, as dificuldades, é enfrentar os momentos em que nós não estamos, não somos, pensamos iguais, que nós não raciocinamos iguais. Porque nós somos diferentes nesse projeto de Deus. E exatamente Lucas está dizendo isso. Ser amigo de Deus é enfrentar essa cruz vazia. O sacrifício, Jesus já passou por nós. Mas nós temos que enfrentar a cruz. Porque o evangelho que nós pregamos não é o evangelho da facilidade. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da renúncia. É o evangelho da aceitação, né? É o evangelho que se coloca à disposição do outro, ainda que o outro tenha lhe ofendido. Ainda que o outro tenha lhe desrespeitado. Porque esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho de Jesus. Se a gente olhar como Jesus caminhava e como Jesus fazia, pastor, controle a minha hora. É muito importante que a gente pense um pouquinho que os impérios de ontem e de hoje continuam a agir. E o que eles querem é sufocar a nossa esperança. Infelizmente, o inimigo, outros dizem o diabo, né? Mais forte, mas vou usar o inimigo. O que ele quer é criar dúvida na nossa mente. O que ele quer é dizer assim, você não é amigo de Deus, Deus não é teu amigo coisa nenhuma, não. Está vendo lá fulano? Está prosperando mais que você, ele não é amigo de Deus. Como o inimigo gosta de levantar dúvidas, para ver se nós estamos com a nossa fé alicerçada, para ver se nós verdadeiramente estamos conhecendo e entendendo que Jesus está conosco, se nós formos seus seguidores de verdade. Lá em Lucas 24, 17, quem pode ir lá, achar e ler para a gente? 24, 17.
Olha só, eu fico impressionada com os discípulos. Mas como eles eram devagar, né? Leva mal não, gente, mas os discípulos eram muito devagar. Olha só, eles caminharam com Jesus 3 anos. Eles sabiam toda a história. Jesus havia dito para eles, eu vou morrer, eu vou ressuscitar no 3º dia, eu vou subir ao céu, vou voltar. Gente, vou deixar o Consolador. Eles estavam lá caminhando, ai meu Deus, sendo caminhantes de Emaús, desesperados. E aí aparece Jesus e diz assim, você não sabe o que aconteceu conosco? O senhor não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? Aí contaram toda a história para Jesus. Jesus sabendo de tudo. E eles nem reconheceram Jesus. Só depois de um tempo que eles percebem que é Jesus. Porque eles estavam como muitas vezes nós estamos. Tão assoberbados de coisas. Tão atordoados de sentimentos, de emoções, que nós não percebemos que Jesus está conosco. Nós não percebemos que Jesus está caminhando conosco, que Jesus está no meio da adversidade, que Jesus está no meio da alegria, que Jesus está conosco em qualquer situação que nós estivermos, onde nós estivermos. A sua presença, ela é constante na nossa vida, porque Ele sabe que você é um amigo e uma amiga de Deus. Ele sabe disso. A fé na ressurreição de Jesus aparece com as mulheres. E aí, pastor, não estou falando porque eu sou mulher, não, tá? Não estou puxando, não. É porque a Bíblia relata claramente, e só relatou porque não tinha jeito, né? Porque eram os homens que escreviam, não eram as mulheres. Mas foram as primeiras, as mulheres que ouviram, e sentiram, e viram a Jesus. Porque os seus olhos estavam abertos. Nós precisamos estar, homens e mulheres, com os olhos abertos para ver Jesus. Não podemos estar como os caminhantes de Emaús, esperando que haveria de vir. Precisamos pressentir essa presença. Precisamos sentir essa certeza. Não abandonar em nenhum momento, em nenhuma circunstância, o que Jesus tem feito por nós. A gente tem trabalhado lá na igreja. Os irmãos e irmãs lá pediram que eu trabalhasse sobre dízimo, ofertas e tal, porque a igreja estava um pouco debilitada nessas questões, por umas situações que aconteceram nos anos passados, que não vem ao caso. Aí eu falei, gente, falar de dízimo e oferta agora é muito complicado, né? Porque nós estamos numa onda de um modismo que as igrejas só pregam oferta, só pregam dízimo. Então eu prefiro fazer uma série de estudos e chegar no dízimo, porque senão eu não quero ser confundida aqui. É porque eles acham, eles não, algumas pessoas acham que sempre que o pastor ou pastora está falando de dízimo é porque quer aumento, né? Então a gente não tem aumento quando o dízimo aumenta, viu? Fica tranquilo. A igreja metodista não funciona assim, não. É bem diferente. Aí, então, eu disse, vou fazer uma série de estudos. Aí, estava fazendo vários tipos de estudos. Fiz sobre mordomia, sobre o que significavam as ofertas, o que significavam as primícias. E agora que estou chegando nos dízimos. E aí, estava dizendo para os irmãos, uma coisa importante que vocês têm que entender. Sempre perguntam, pastora, quantos dizimistas tem na igreja? Eu digo, não sei. Mas a senhora não sabe? Eu falei, até sei, mas eu não preciso dizer. Porque eu não sou fiscal de Deus na terra. Falei para os irmãos. Irmãos, eu não sou fiscal de Deus na terra. Deus não me colocou para ser fiscal de Deus. Ele não disse isso que eu teria que ser fiscal, nem o pastor, sabe? Dízimo é fé. Dízimo é experiência com Deus. Vai doar, vai entregar quem sentir no coração. Não sou eu que vou vigiar. Não sou eu. Porque eu disse, tem muito dizimista que vai para o inferno, mesmo dando dízimo. Porque não dá com fé. Não dá de coração. Dá como se fosse entregando, como se fosse uma obrigação, um dever. Dízimo não é isso. Então, eu não vou ser fiscal. Não sou fiscal do Estado, da Fazenda, nem de Deus. Nesse aspecto. Porque isso é uma questão de consciência, de experiência, de fé. Então, muitas vezes, a gente não para pensar nisso. Que nós precisamos ter esse comprometimento com Deus. O pastor não pode ficar todo dia cobrando as mesmas coisas, porque vocês são adultos. Né? Nós somos adultos. Nós não podemos todos os dias. As crianças a gente fala até 51 vezes, 52, até elas aprenderem. Até mais. Mas quando a gente vai se tornando adulto, a gente não vai repetindo as coisas todos os dias. Então nós precisamos nos agarrar a isso. A sermos amigos de Deus, a sermos companheiros de Deus, estarmos firmes, mantermos a nossa fé independente das circunstâncias, sem olharmos para trás, sem olharmos as situações que certamente nós poderemos viver, que são adversas àquilo que nós desejamos. Nós esperamos que ele redimisse Israel. Foi assim que foi a palavra deles. Nós esperávamos que Jesus redimisse Israel.
Os discípulos disseram isso lá no caminho de Emaús. Mas nós hoje dizemos, ele já redimiu Israel e está nos redimindo. Hoje nós não mais precisamos ficar como os discípulos. Nós podemos ir muito adiante disso. Porque se eles não enxergaram, hoje nós temos as Escrituras que nos fazem enxergar muito além do horizonte. Muito além do que os discípulos enxergaram. Por isso eu queria convidar você, nessa noite, a criar com o Senhor um compromisso diferenciado na tua vida. Jesus continua reacendendo nos nossos corações o desejo de ir adiante, de ser amigos, de sermos amigos de Deus. E muitas vezes nós podemos ter assim, palavras que ardem ao nosso coração, palavras que nos tocam, que nos envolvem, mas não podemos deixar com que essas palavras morram. Não podemos deixar que essa chama apague. É como uma brasa. A irmã disse muito bem. Se nós deixarmos de vir na igreja 2, 3 dias por semana, nos trabalhos da semana, se nós deixarmos de vir 2, 3 domingos seguidos, depois você não tem mais vontade de vir. E essa propaganda de igreja em casa, isso é coisa do diabo. E muito bem feito. O diabo planejou muito bem. Igreja em casa. Não existe igreja em casa. Não existe igreja em casa. Você pode fazer o seu serviço devocional em casa, você pode orar, ler a Bíblia, mas a igreja tem que ser no conjunto, na comunidade. É aqui que a gente cresce, é aqui que a gente aprende, é aqui que a gente erra, é aqui que a gente acerta. É junto, é na caminhada. Em casa a gente vai fazer um dia numa hora, no outro dia na outra, não vai criar uma disciplina e não vai ter jeito. Nós precisamos conviver, nós precisamos aprender juntos. Nós precisamos entender que tem gente diferente da gente, que nem todo mundo é igual. Que nós somos diferentes, sim, mas nós somos iguais porque nós somos filhos e filhas de Deus. E quando somos filhos e filhas de Deus, nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Então você pode ter um aspecto físico diferente, um jeito diferente, mas nós precisamos aprender a vivermos juntos. É a mesa que é o ápice do projeto de Deus. Quando é partir do pão, quando nós sentimos a presença do reino, quando nós sentimos a presença do outro, o cheiro do outro, o viver do outro, a alegria do outro. Às vezes eu estou triste. Eu chego na igreja, minha alegria vem rápido. Porque um me abraça, outro abraça, não fala uma coisa, tu fala outra, não fala uma coisa boa, tu diz um negócio assim que aconteceu, a gente ri, brinca, pronto. Acabou, a tristeza foi embora. Se a gente ficar em casa, a tristeza vai cada vez aumentando mais dentro da gente. Né? Então, aqui é o espaço. Aqui é o lugar de vocês. Aqui é onde a presença de Deus vai sendo reconhecida e vai sendo a cada dia mais assim, vivida de forma a você crescer dentro do seu coração. O Espírito Santo de Deus habita neste lugar. E essa presença do Espírito Santo de Deus precisa contagiar a sua vida, precisa contagiar a minha vida, a vida do pastor, de modo que nós devemos encarar todas as circunstâncias da vida e vivê-las cada uma, como irmãos e como irmãs. É bom eu poder contar com vocês. Porque eu sei que em algum momento de dificuldade, de luta, vocês vão estar orando por mim. Assim como lá, nós vamos estar orando por vocês. E esse comprometimento, isso prova que o nascer de Deus dentro de nós nos torna mais amigos uns dos outros. E a palavra de Deus é clara. Quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você quer ser amigo de Deus, você tem que deixar Deus nascer todos os dias dentro do seu coração, dentro da sua vida. Não adianta nós darmos glória, não adianta nós fazermos libertação, não adianta nós falarmos em língua, não adianta nós falarmos profecia, se nós não amarmos uns aos outros. De nada vai adiantar. Tudo isso vai ser passageiro na nossa vida. Mas se nós lutarmos juntos, vencermos preconceitos, vencermos as barreiras, então nós veremos a justiça de Deus. Nós veremos o poder de Deus. E grandes coisas, maravilhas vão acontecer no meio da gente. E a gente vai anunciar um Deus onde todas as coisas é possíveis. Nós não vamos mais anunciar um Deus do impossível. O nosso Deus não é Deus do impossível. O nosso Deus é Deus do possível. Porque nele todas as coisas são possíveis. Então elas deixam de ser impossíveis, não é isso?
Tem muita gente fazendo a campanha do impossível. Não, nós estamos buscando a campanha do possível, porque o nosso Deus é possível. Todas as coisas nele são possíveis. Então, o nosso Deus é um Deus diferente. É um Deus que age, um Deus que move, um Deus que está presente na minha vida e na sua vida. Se você está se sentindo hoje triste, se você está se sentindo hoje abatida, se você tem uma grande luta na sua vida, saiba que assim como você pode ser amiga de Deus, Deus é seu amigo primeiro. Porque Ele disse, primeiro eu vos amei. Você não veio aqui hoje porque por seu desejo próprio. Você veio aqui porque você foi motivada pelo Espírito Santo de Deus. Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. É Deus que nos move, é Deus que nos traz. Tanto é que tantas outras pessoas não foram impulsionadas e não vieram. Talvez tenham sido tocadas, mas não tenham se deixado sentir a presença, o toque de Deus. Deus queria que você viesse aqui hoje, porque Ele quer dizer para você, eu sou seu amigo, em qualquer circunstância da sua vida. Eu sou seu amigo em qualquer momento que você estiver. Eu sou seu amigo mesmo quando você estiver pecando. Eu sou seu amigo mesmo quando você estiver lá no fundo do poço. Eu sou seu amigo mesmo quando você duvidar de mim. Ainda assim eu sou seu amigo. Deus é nosso amigo. E Ele quer que a gente tenha essa relação de confiança. Ele quer que a gente tenha essa experiência com Ele. De que nós podemos entregar, confiar qualquer coisa nas mãos do Senhor. Porque aquilo que não for a nossa parte de fazer, Ele não vai fazer nada que você pode fazer, não. Também não vamos querer que Deus seja o nosso bonequinho, né? Ele não é um boneco nas nossas mãos. Se você tem que correr atrás do trabalho, tem que levar os currículos, tem que ir atrás, tem que lutar, tem que estudar, tem que buscar. Isso é a tua parte. Mas Ele vai abrir as portas. Ele vai te direcionar. Ele vai te encaminhar. Então, aquilo que for a parte de Deus, Ele vai sempre fazer por nós. Porque Ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo. E se você tem um amigo e sabe o valor que é ter um amigo, então seja amigo de Deus também. Porque aí vai completar tudo. A amizade de Deus por você, com a sua amizade com Deus, a sua experiência com Deus, vai fazer o mover de Deus habitar aqui entre nós. E nós veremos os sinais da sua glória. Nós veremos curas, nós veremos milagres, nós veremos libertação no meio do seu povo, quando nós amarmos uns aos outros e amarmos a Deus de todo o nosso coração. Que nessa noite nós possamos nos colocar dessa forma, diante do Senhor, para sermos amigos verdadeiros do Senhor. Não duvidando, não fraquejando. Se você estava muito cansada hoje, como eu estava, pastor, eu vim aqui hoje pela graça, pela glória do Senhor, mas agora eu não estou mais cansada. Cheguei aqui muito cansada. Para vocês terem uma ideia, minha jornada começou hoje às 6h15 da manhã. Eu tive uma reunião com as mulheres, com a federação, planejamos todo o trabalho da federação até o final do ano, um encontro de 31 de julho. Fiquei até às 3 horas no Benes. Vim em casa rápido, a faxineira estava lá por uma casa hoje, eu consegui uma faxineira, depois de 1 mês e meio morando na Tijuca, eu consegui a faxineira, a mulher vem hoje. Falei, não é possível. Logo hoje, que eu não podia ter a faxineira em casa, deixei a mulher sozinha lá, passei em casa, vi se estava tudo certo, fui na igreja, ajeitei umas coisas lá, voltei para casa para vir para cá. Ainda preparei um jantar que está indo um casal de pastores lá para casa para jantar. Falei, Senhor Jesus, tem misericórdia. Acho que eu não vou conseguir chegar na igreja do pastor Salve pregar, porque estou muito cansada. Mas eu agora estou totalmente descansada. Vou para casa, vou servir o jantar, tranquila, que eu não estou mais sentindo cansada. Então, nós nos renovamos quando a gente vem na presença do Senhor. Então, que Deus possa nos abençoar nesta noite. E que você, meu irmão, minha irmã, saia daqui sabendo que Deus está contigo. E Ele vai te acompanhar até a sua casa. E vai continuar contigo lá. Porque Ele quer dizer sempre para você, eu sou o seu melhor amigo. Confie em mim. Se você confiar em mim, eu vou te dar todas as coisas que você sonha no seu coração. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.